Eu acho que nós vivemos um tempo extremamente delicado, né? Um tempo onde as forças reacionárias elas têm se tornado cada vez mais fortes, mas ao mesmo tempo a gente também vive tempos onde alguns grupos, principalmente de mulheres, né, por mulheres, têm se reorganizado para fazer uma outra releitura e um outro reposicionamento dos seus corpos no mundo. Então eu acompanho várias agendas feministas que têm redefinido que o lugar da produção e da autonomia está na produção do corpo dessa mulher. Eu acredito muito numa coisa mais micropolítica, mais capilar. E aí está dentro dos ônibus, está dentro do metrô, né? Tá nas mulheres que vai para o metrô de São Paulo e diz a gente não aguenta mais de ser assediada. Num primeiro momento eu queria trocar a prótese, né? Eu ainda estava com aquele mesmo mindset de não, eu vou ficar bonita, né? Tipo, como se eu não pudesse ser bonita sem a prótese. E é esse o pensamento de quem quer colocar silicone, né? Tipo, eu não sou perfeita, eu não tô completa. Eu entendo assim que nós mulheres, temos que adotar e nos dar conta, adotar os nossos seios, sejam eles grandes, pequenos, feios, flácidos, né? Porque eles são importantes, sim. Eles são um símbolo de feminilidade, sim. Mas não é o único símbolo de feminilidade. No meu primeiro momento eu ainda queria trocar, eu achava um absurdo, tipo, como eu vou ter uma relação sexual sem prótese agora? Como eu vou me vestir? Como eu vou abandonar depois de 6 anos de podendo usar decote? Eu vou ter que voltar pro decote nas costas, porque não tem mais nada para mostrar aqui. Todas essas dúvidas que parecem, né, fúteis, elas surgem nessa hora. E eu pensei bastante sobre isso, até que eu comecei a ouvir pessoas do meu círculo mais próximo a falar, cara, que isso que você está fazendo? Você vai continuar insistindo? Aquela cirurgia já era necessária, mas se eu colocasse, eu me colocava em risco de ter mais outra na vida. Conheci um médico em São Paulo que eu até apelidei de super sincero, que ele olhou na minha cara e falou com a maior tranquilidade, falou, essa não é a sua última operação. Você vai fazer outras, sabe? Tipo, isso pode voltar, isso pode acontecer, não há nada, não há Deus que faça, né? Tipo, a gente ter certeza de que o seu corpo não vai reagir. A maioria das cirurgias são feitas com a prótese colocada entre a musculatura e a glândula, mas em alguns casos pode-se colocar embaixo do músculo. O que nos interessa hoje aqui é que as próteses colocadas atrás do músculo têm um índice de contratura de cápsula inferior aos da glândula mamária. As próteses colocadas atrás da glândula, elas têm uma propensão maior a fazer a contratura, né? Mas não a tal ponto que seja proibitivo, que seja muito melhor fazer atrás do músculo do que atrás da glândula, não, né? Porque atrás do músculo também tem suas desvantagens, né? Então cabe assim avaliar paciente por paciente o que está mais indicado. Essa sempre vai ser a melhor cirurgia, mas sim, embaixo do músculo tem um índice um pouco inferior à que está acima, mas também vai variar de acordo com a prótese que tu usar. Por exemplo, se sabe que as próteses com um revestimento de poliuretano, elas têm um índice de contratura menor que a prótese de silicone com a superfície texturizada, que por sua vez tem um índice de contratura menor que a prótese de silicone com a superfície lisa, né?
Mas, então por que não se usa de poliuretano para todo mundo? Porque se reserva de poliuretano justamente para paciente que já teve uma complicação. Né? E quando comparado a prótese de silicone de superfície texturizada com a prótese de poliuretano, colocadas as duas embaixo do músculo, as duas têm o mesmo índice de contratura. Essa diferença se faz só quando comparadas as duas embaixo da glândula. Quando tu troca o plano delas, as duas já passam a ter o mesmo índice. Porque... Assim, eu acho que eu estava resignada um pouco, né? Eu sabia que eu não ia gostar muito do resultado inicial. Eu não tinha nenhuma ideia de como ficaria. Eu peguei uma foto, né, pré-operatória lá da primeira cirurgia, porque o meu médico tinha no meu histórico, e eu cheguei a confrontá-lo, tipo, vai ficar assim? E ele falou, não, essa era a sua primeira mama, né? Aos 31 anos, eu estou na minha 4ª mama, então, que não é parecida nem com a primeira, nem com a segunda, nem com a terceira. Eu queria muito que ficasse parecido com a primeira, com a original. Eu voltei a querer ser a Patrícia, a menina, ter aquele corpo que eu tinha antes. Eu demorei a ver, né, porque tem que usar bandagens, sutiãs, então eu acho que eu fui olhar lá pelo 3º dia. Eu sabia que eu tinha que lidar com uma diferença de um seio para o outro, porque nessa história toda eu sempre tive contratura capsular em um seio só, né, que era o direito. Então, quando eu olhei também eu não fiquei feliz, porque o esquerdo estava ficando super natural, super bonitinho, e o direito estava todo amassado, todo detonado, todo errado. Agora que está começando a tomar uma forma, mas eu vou lidar com isso para o resto da vida, assim. A decisão que eu tomei vai deixar cicatrizes e marcas, então... E antes de se fazer a cirurgia, antes de perguntar o que o paciente que entra no teu consultório tem que perguntar: o que eu posso te ajudar? Qual é o teu desejo, né? Para ver qual a expectativa que ele tem com relação à cirurgia, se é uma fantasia ou se é algo que ele pode oferecer para ele mesmo. As complicações que costumam ocorrer no consultório é quando o resultado estético não é aquele que ela esperava, né? Ou quando complica, né? Aí geralmente sim, o paciente tem que ficar um pouco mais chateado. E o cirurgião também, porque ninguém quer um resultado ruim andando na rua com teu autógrafo, digamos assim, com a tua assinatura. E eu acho que essa coisa, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas eu vou usar, empoderamento, mas eu prefiro uma outra, que é de potencialização cada vez maior das mulheres, né, no reconhecimento do seu corpo, no reconhecimento da sua autonomia, no reconhecimento de que meu corpo, minhas regras, né, e nessa produção muito de uma autoestima, isso contribui muito para a gente se fortalecer e minar, pelo menos minar essa agenda, que é essa agenda dos imperativos de beleza, dos imperativos do que é o corpo, dos imperativos do que deve ser uma mulher. E agora, você está se sentindo confiante? Tô, assim, já tá bem melhor, né? É essa questão, você opera e o resultado não vem na hora, o resultado vem 6 meses depois, 1 ano depois, o resultado final ou próximo do final. Na remoção é muito mais tranquilo, seu corpo se adaptar com ele mesmo sem nenhum inimigo, né? Sem nenhum corpo estranho ali dentro. E assim, ainda tenho muita cicatriz para cuidar, para suavizar. A forma do direito ainda vai mudar, mas eu tô muito tranquila com a decisão que eu tomei, assim. Eu queria muito voltar a ser o mesmo. Ela está dentro da gente, né? A terapia tem como função ajudar a inibir, a diminuir esses afetos que são afetos doloridos, vergonhosos, assombrosos, né?
E a gente lembrar que essas cicatrizes, que essas frustrações que a gente que se passou, né, tá lá, no futuro, lá atrás. Ela não faz parte do futuro, ela está lá atrás. Hoje, o que você diria para as mulheres que têm o sonho de colocar uma prótese mamária? Eu diria que elas reflitam sobre a sua autoimagem, sobre o quanto elas deveriam se aceitar mais. Eu acredito que tem muitas mulheres com seios lindos que vão destruir essa forma para criar outra através do silicone, né? Muitas vão ser bem-sucedidas, claro, outras vão passar pelo que eu passei, mas não vale a pena, eu acho. Para mim não valeu a pena, né? Mas me trouxe um aprendizado sobre aceitação e autoimagem muito forte.